Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Hoje eu vou continuar a falar de preço de combustível. O preço de combustível cresceu bastante aí nas últimas semanas, mas ele também caiu ali no período mais duro da pandemia. O período mais duro da pandemia é agora, né? Mas o período anterior, lá em abril, maio, em que as restrições de movimentação no mundo ficaram muito pesadas. Isso aí diminuiu muito a demanda por combustível e o preço do combustível caiu, e caiu aqui no Brasil também. Mas agora, com a volta da movimentação, perspectiva de vacina, ele está crescendo forte no resto do mundo, e no Brasil está acompanhando. Então, isso, por trás disso está toda a celeuma aí do presidente Bolsonaro intervindo na Petrobras em cima desses aumentos recentes que estão acontecendo. Eu acho que uma questão que aparece sempre será que a gasolina, o diesel no Brasil é caro, tá, em comparação com outros países? Então eu sempre olho esse número, que eu acho um número interessante, e a resposta é não. Então eu estou mostrando aqui para vocês um gráfico que é o preço da gasolina, da página globalpetrolprices.com, e eles têm dados para diversos países, e o dado aqui se refere ao dia 22 de fevereiro. Tá? E eu chequei lá no site da Agência Nacional de Petróleo, é o mesmo número. Então aqui a gente está vendo uma amostra de 164 países no gráfico, tá? E eu estou mostrando ali o Brasil, e o Brasil ali é o número 55 mais baixo. Tá? Então se a gente pensar, olha, será que o Brasil tem uma gasolina cara comparada com outros países? A resposta é não. Eu também estou mostrando aqui as médias nesse conjunto de países. A linha verde é o que a gente chama da média simples. Eu peguei todos esses 164 países e tirei uma média deles, sem dar peso maior para um país ou para o outro. E a linha amarela é a média ponderada. Tá? O que é média ponderada ali? Eu estou dando mais peso para os países que têm população maior no cômputo dessa média. Tá? Nos dois casos, a gente pode ver que o Brasil está abaixo da média. Só uma coisa importante, esses números variam muito de um dia para o outro. Então eu peguei um dia específico aqui, mas eu já peguei outras vezes. Toda vez que essa discussão volta, eu construo esse gráfico. Tá? E nunca é o caso do Brasil estar acima ou muito acima da média. Tá? Em geral está ali perto da média, nesse caso agora está abaixo, tá? Mas em geral está na parte de baixo ou perto da média. Então não é verdade que o Brasil tem umas gasolinas mais caras do mundo. Então vamos lá. Então tem uma série de questões aí por trás. Tá? Primeiro, esse número é um número em dólar. Tá? Então pode ser que eu tenha, por exemplo, componente local aí da gasolina. Tá? Então para produzir a gasolina é commodity. Então é uma coisa que a gente chama de bem comercializável. Tá? Então o preço tende a ficar mais ou menos parecido no mundo. Mas isso aí é com a gasolina chegando no país. Para chegar no posto, para chegar na bomba, aí são outros 500, porque aí depende de infraestrutura, depende de trabalho, né, você precisa contratar gente para entregar essa gasolina, tá? Depende de preço da terra, também tudo isso é conteúdo local, coisas que dependem dos preços locais, não do preço internacional. Então tem que levar de alguma forma em conta esse conteúdo local, ainda que ele não pareça ser tão importante, mas ele ainda é. Tá? Então é natural que países mais ricos tenham um preço da gasolina mais alto. Então a gente pode olhar para os dados e ver isso. Tá? Então a primeira coisa que eu fiz aqui é uma coisa mais bruta mesmo. Tá? Você pode argumentar, olha, a gasolina no Brasil não é tão cara, mas o poder de compra do brasileiro, quando comparado aos países ricos, nos países ricos é onde ela é mais cara, né? Em geral porque ela é mais tributada também. É mais baixo, então a capacidade do brasileiro comprar a gasolina também é menor. Tá? Então eu fiz uma conta, para começar, uma conta mais básica. Eu dividi o preço da gasolina pelo PIB per capita. E aí o Brasil fica mais ou menos ali no meio da distribuição. Então não é muito cara, mesmo ajustando, mesmo dividindo pela renda per capita. Tá? Então não é o caso. Uma outra coisa um pouquinho diferente que a gente pode fazer é fazer uma coisa um pouco mais flexível. Eu posso relacionar o preço da gasolina com a renda per capita, levando em conta, para tentar levar um pouco em conta o fato que você tem essa questão de insumos locais, tá? Que podem encarecer no fim das contas o preço da gasolina. Outra coisa que encarece o preço da gasolina é imposto também. Tá? E essas coisas variam entre países. Então o preço na bomba pode diferir entre países por causa dessas coisas que são locais, que são importantes, mesmo para produtos que a gente em geral pensa que são completamente comercializáveis entre países, como é o caso de petróleo e derivados. Então o que a gente pode fazer? Eu posso relacionar e usar uma ferramenta que a gente chama de diagrama de dispersão. A gente está relacionando aqui no diagrama de dispersão
No eixo vertical está o preço da gasolina em dólares, desse site Global Petrol Prices que eu mencionei. E no eixo horizontal é a renda per capita e é o dado de 2019 do Banco Mundial. Cada ponto ali é um país. Então aqui eu tenho 150 países que eu tenho dados dos dois, né? Do preço da gasolina e do preço da renda per capita. Então cada pontinho aí é um país, e se a gente quiser ler um país, se eu pegar um país qualquer aqui, se eu pegar ele no eixo horizontal, o valor dele no eixo horizontal é a renda per capita dele, e no eixo vertical é o preço da gasolina. Então a gente vê aí mais ou menos nessa dispersão de dados que países mais ricos de fato tendem a ter uma gasolina mais cara, ainda que essa relação não seja muito forte, né? E é o que é esperado, por causa, como eu disse para vocês, você tem uma parte grande da gasolina que tem a ver com coisas transacionadas no mercado internacional. Tem a parte local, mas tem uma parte grande ainda que tem a ver com coisas transacionadas no mercado internacional, que os preços tendem a se alinhar mais entre países, tá? Mas você tem alguma relação ali, tá? Para entender essa relação, a gente pega a reta nessa dispersão, a gente ali coloca a reta que melhor se aproxima aos dados, que é essa reta que eu estou mostrando aqui. Essa é a reta que melhor aproxima a dispersão. Então aí dá para ver que a reta é ascendente, tá? E isso significa que países mais ricos tendem a ter, em média, gasolina mais cara. Tá? Outra coisa que o diagrama de dispersão ajuda a gente a entender é assim, ele permite que a média calculada do preço da gasolina dependa da renda do país. Então, como é ascendente, ela vai dizer que, em média, países mais ricos tendem a ter gasolina mais cara. A hora que a gente olha a distância de um país com relação a essa reta, a distância vertical, é o desvio com relação à média. Então, se o país está abaixo da reta, quer dizer que mesmo levando em conta a renda dele, ele ainda tem uma gasolina mais barata do que o resto do mundo, do que a média. E se ele estiver acima, quer dizer que tem uma gasolina mais cara do que a média, mesmo levando em conta as diferenças de renda per capita. E o Brasil é esse ponto vermelho que a gente está mostrando ali. Então dá para ver que ele está abaixo da reta. Então nessa conta que a gente está fazendo aqui, o Brasil aparece com uma gasolina mais barata do que a média mundial, mesmo depois de levar em conta as diferenças de renda per capita. Então, de novo, eu já fiz esse gráfico outras vezes e não dá para sempre falar que o Brasil tem uma gasolina mais barata, mas em geral ele está perto. E nesses dados mais recentes ele está abaixo. Então o Brasil tem uma gasolina cara, eu fiz também para diesel, dá o mesmo resultado, tá? Eu fiz outros ajustes também, tirei países que são mega produtores de petróleo, por exemplo, que tem mais de 50% de suas exportações são petróleo ou combustível, tirando esses países nos quais a gasolina tende a ser mais barata, o efeito continua lá, tá? Então, assim, não é verdade que o Brasil tem uma gasolina cara em relação a outros países, mesmo depois de ajustar por diferenças de renda per capita. Essa é uma questão que sempre aparece, uma questão paralela a essa, que acho que é uma questão que vale uma discussão que a gente pode fazer ao longo dos próximos vídeos, que ela deve voltar, que é uma questão de volatilidade, tá? O preço da gasolina sobe lá fora e desce lá fora. Tem a política da Petrobras que é seguir o preço internacional. Só que isso pode fazer com que várias pessoas fiquem aqui expostas a risco. Tá? Em particular caminhoneiros, uma pessoa que enche o tanque para fazer uma viagem longa e faz um contrato de frete, aí ao longo dessa viagem que fez o contrato de frete em reais, o preço da gasolina sobe e desce como função de eventos externos ou do próprio dólar mesmo. Tá? E essa pessoa fica desprotegida, então uma coisa que era rentável ex ante passa a não ser rentável ex post. Então uma outra questão que tem aí será que tem algum argumento para diminuir essas mexidas de preço da Petrobras, ou tem uma política de imposto do governo também que diminua essa volatilidade do preço do petróleo? Acho que essa é uma questão, uma discussão que vale a pena ter, mas que a gente vai aprofundando aí ao longo dos próximos vídeos à medida que ela aparece. Tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada também no nosso canal www.porquê.com.br, tem bastante conteúdo lá. A gente está nas redes sociais, a gente está aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço!